Meninas e meninos, como prometido, esses são nossos exercícios complementares da aula de oxidação e redução. Então, vamos direto aos exercícios. Lembrando que eu vou deixar esse material salvo para vocês na forma de PDF, sem o gabarito, para que vocês confiram o gabarito nessa resolução. Vamos lá? Então, primeira questão. É uma questão que diz que, na sequência de transformações a seguir, estão representadas as reações D. Ora, nós temos aqui a entrada do átomo de oxigênio formando do aldeído, formando o ácido carboxílico, certo? E depois a reação com o álcool, formando aqui um éster. Para quem não lembra dos ésteres, tá? É uma reação onde um ácido carboxílico reage com álcool, formando um éster. Então, na primeira, eu tenho uma oxidação e na segunda, uma esterificação, portanto, a letra B. O novo Código Nacional de Trânsito prevê multas, quer dizer, está falando, contextualizando a questão, não vou ler isso tudo, tá? O que é mais importante, a gente tem um composto A, que é o álcool, na presença de permanganato de potássio e sulfúrico, transformando-se no aldeído, e com mais oxidação, esse oxigênio colchete. Na aula eu falei para vocês que representa o agente oxidante, formando um composto C. Ele quer saber na reação acima, o produto C é. Ora, um aldeído, quando ele continua sendo oxidado, ele vai virar o quê? Um ácido carboxílico, portanto, a letra A. Terceira questão. Para que a oxidação de uma substância orgânica com N átomos de carbono por molécula forneça uma acetona com igual número de átomos de carbono, essa substância pode ser um... Então, veja, eu estou oxidando, né, de uma oxidação de uma substância que vai virar uma acetona. Não sei se vocês lembram que a acetona, né, para ela ser formada pela oxidação de uma substância, como é que ela pode ser formada? Por um carbono, né, através da oxidação de um álcool, é claro, mas que esse álcool esteja ligado a um carbono o quê? Secundário. Nós vimos, inclusive, que álcool terciário não reage, né? Então seria a letra D de dado. A reação de ozonólise, quarta questão, dos alcenos produzirá como produto moléculas de... Então a gente vai ozonolizar um alceno, lembra? Que quebra toda a dupla ligação, tá? E aí vai formar moléculas de, quebrando toda a dupla ligação, os alcenos, tá? O que vai poder formar? Geralmente, cetonas e aldeídos, ou seja, a letra C. Questão número 5. A número 5 é muito parecida com a questão 2, tá? Mais uma vez, a gente tem agora a oxidação do álcool, que é aquela mesma reação que a gente viu lá, só que aqui estava como composto C. Então, o álcool é oxidado a aldeído, aldeído é oxidado a ácido carboxílico. O produto intermediário, então, eu já falei, né? Que é um aldeído, letra B. Prosseguindo. Questão 6. Na oxidação enérgica, que é feita, né, em condições enérgicas, de um composto que quebra-se toda em saturação, foram obtidos ácido propanóico e propanona. Então, de um lado, o ácido propanóico, com 3 carbonos. Do outro lado, a propanona também com 3 carbonos, que é uma acetona. Mas olha que interessante. Desse lado que tem acetona, esse carbono tem que ser um carbono terciário para formar uma acetona. E do outro lado, que tem o ácido carboxílico, já é um carbono secundário. Então, se eu tenho prop de um lado e prop do outro, juntando prop e prop, ou seja, 3 com 3, o meu composto original tem que ter 6 carbonos, sendo que tem que ter um carbono terciário, ou seja, tem uma ramificação, tá? E essa ramificação, carbono 2, né? Porque formou a propanona. Então, seria o quê? A ligação dupla sendo a segunda ligação e a ramificação do carbono 2. Logo, 2-metil, pente 2-eno, letra B. A ozonólise posterior hidrólise, a sétima questão, em presença de zinco do 3-etil-2-metil pente 2-eno. Veja que até um pouco parecido com a de cima, só que agora a gente tem o 3-etil, 2-metil, pente 2-eno, tá? 2-metil. Lembre-se que o 2-metil é porque o metil está ligado no carbono 2. E esse carbono 2 vai ter essa dupla ligação ali, dividindo o composto, tá?
vai produzir o que nesse caso dessa oxidação? Vamos ver se vocês lembram. Vai produzir, letra A, cetônio-aldeído. Tá bom? Bom, agora a questão 8. O butandoizol foi tratado com uma solução aquosa de dicromato de potássio K2CR2O7 meio ácido. Então, a gente tem um álcool que está sendo oxidado, sendo que é um álcool secundário, porque butandoizol significa que a hidroxila está no carbono 2. O produto principal formado nessa reação é... Então, veja, a gente está oxidando com a hidroxila no carbono 2. Lembrando que esse carbono 2, né, é um carbono secundário. Então, vai formar uma cetona, logo a butan-2-ona. Letra B. Um composto de forma molecular C4H8 reage, C4H8, lembrando que é CnH2n, então podendo ser um alceno, claro, reage com permanganato em meio básico e produz 2-metilpropan-1,2-diol. 2-metilpropan-1,2-diol. O nome do hidrocarboneto que sofreu oxidação branda, a gente sabe que é branda, tá? Que formou um diálcool, não quebrou a molécula toda. Qual foi o hidrocarboneto originário com 4 carbonos? Gente, olha só, se formou 2-metilpropan, eu já tenho aqui uma ramificação pendurada com 3 carbonos. Essa ramificação no carbono 2, tá? Então só poderia ser o quê? Tá? O metilpropeno. Por quê? Porque para formar propão 2-diol e ter um 2-metil, ele teria que ter o metil já pendurado aí. Então é o metilpropeno, letra B. E a última questão, o propeno pode ser usado para produzir solvente, aí tem aqui uma reação, né? E quer saber qual é o produto intermediário indicado pela letra A. Então veja, eu tenho aqui a dupla ligação, que vai ser rompida, vai entrar hidrogênio de um lado e hidroxila do outro, certo? Lembre-se que a hidroxila deve ser adicionada no carbono menos hidrogenado, já que o hidrogênio, nesse caso, entra no mais hidrogenado. Ele quer saber o produto intermediário. Seria o propan-2-ol, logo letra P. Tá? Porque ó, hidroxila no carbono menos hidrogenado e hidrogênio mais hidrogenado, que é aquela regrinha que a gente falou de Markov-Nikov na primeira aula, que era a aula de adição. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e qualquer dúvida, procure a gente nos fóruns de atendimento no Faquímica, que pode ser em qualquer horário, vocês mandam mensagem, assim que a gente vê, a gente responde, ou no chat online, ou ainda, se quiserem mandar uma mensagem no Teams e conversar com a gente, estamos à disposição. Um beijo no coração de todos.